podcast do Café das 6. Entrevista com Café. Falando sobre terapia assistida por animais, auxilia no processo terapêutico de crianças atípicas na pandemia. E a psicóloga Manuela Guimarães é a nossa entrevistada. Bom dia, Manuela. Bom dia, Rita. Tudo bem? Tudo, Adara, como vai? Tudo ótimo, que prazer falar com você. Prazer é tudo nosso. Daniela, como é que se dá essa terapia assistida por animais? Então, essa terapia assistida por animais, Rita, é um processo terapêutico que envolve o animal, no nosso caso, né? No caso do Giramundo, o cachorro, como um coterapeuta. Então, o cachorro, ele faz parte do processo terapêutico que acontece no setting, né, terapêutico com a criança e o terapeuta. Ele é como se fosse um coterapeuta. Entendi. Ele trabalha junto com a equipe. E em quais situações é indicada essa terapia? Tá. Essa terapia, ela é indicada tanto para crianças com desenvolvimento típico, quanto para crianças com desenvolvimento atípico. E sempre pensando nas questões, por exemplo, motoras, sensoriais, nas demandas emocionais da criança, se ela tem uma dificuldade de desenvolver relações sociais. O cachorro pode favorecer muito essas questões, né? Se a gente pensa também nos transtornos de ansiedade, uma criança mais agitada, mais agressiva, ter um cachorro nesse contexto pode melhorar essas necessidades que a criança apresenta. Agora, deixa eu te perguntar, porque assim, geralmente a gente vê, até mesmo com os colegas que fazem televisão e falam sobre terapia assistida por animais, os cavalos sendo utilizados, né? É o mais popular, digamos assim. Popular do ponto de vista midiático, né? A gente vê muito a imagem das crianças com desenvolvimento atípico, ali em cima do cavalo, assistidos pelos terapeutas. E aí você falou agora de cachorro, né? Como é que se define? Quais são os animais que podem assistir essa terapia, né? Podem ser parte integrante dessa terapia? E como é que se dá? Eles passam por um treinamento? Como é que é isso? Tá, então vamos lá. Na verdade, vários animais, eles podem ser utilizados como recursos terapêuticos, né? Se a gente pensar na história da terapia assistida, inicialmente eram animais de fazenda, né? Por exemplo, galinhas, porque era justamente essa relação que se estabelecia de cuidado com o bicho, né? E aí, ao passar do tempo, né, pensou-se no cavalo como um animal, porque ele além de ser um animal extremamente sensível, ele tem uma marcha parecida com a marcha do humano. Então, quando a criança com desenvolvimento motor sobe no cavalo, ele vai podendo trabalhar, né, além da autoconfiança, a segurança, as questões sensoriais, o toque com o animal, tem também essa questão motora ao passo que o cavalo anda, ele vai se equilibrando. Então, Entendi. isso vai funcionando, né, dessa forma. Quando a gente pensa na proposta do cachorro, a gente não vem com a ideia de cachorro para poder trabalhar esses aspectos motores diretamente do equilíbrio, né? Não é que a gente não trabalhe, mas é porque o cachorro é um animal que está mais perto, né, do contato com o ser humano, é o que está mais nas casas, é um cachorro mais conhecido, a criança desde pequenininha você ensina, au, Isso. né? E aí ela vai generalizando a partir do cachorro para os bichos. Então, quando o cachorro entra, ele entra nessa ideia de ser um facilitador do processo terapêutico, para que seja um trabalho mais atraente, para que a criança se motive mais. E para as crianças com desenvolvimento atípico, que seja o primeiro vínculo. Porque para essas crianças, vamos pensar aqui em crianças autistas, elas têm dificuldade de se relacionar, de estabelecer vínculo. Então, estabelecer vínculo com um bicho que não exige que ela olhe no olho, que não está fazendo nenhum julgamento de certo ou errado, é muito mais fácil, né? Então, primeiro ela se relaciona com o bicho para depois fazer esse vínculo afetivo com o terapeuta. Isso em alguns casos, né? Porque tem crianças, por exemplo, que no início não aceitam o animal. Então, primeiro ela precisa ter um nível de confiança bem estabelecido com o terapeuta, para depois ingressar aos poucos o animal. Então, isso a gente precisa fazer uma análise da criança, né? Nunca o foco da terapia é o bicho, é sempre a criança. E a partir da demanda da criança, a gente utiliza o animal, né, para alcançar esses objetivos. Entendi. E claro, Rita,
que são animais treinados, sim. Né? Eles passam por um treinamento, nós treinadores e tutores dos animais, passamos por um treinamento árduo mesmo. A gente precisa treinar, a gente está com uma responsabilidade muito grande, que é ter uma criança nesse meio, né? Então, a gente passa por um treinamento, os cachorros são devidamente treinados, eles não são adestrados apenas, eles são treinados para esse trabalho específico de terapia. Então, não é qualquer cachorro que pode fazer terapia. Ele pode ser um cão de companhia, ele pode ser um cão de assistência, mas um cão de terapia requer um treinamento para ser cão de terapia. Ah, tá. Pronto, gente. É isso. É assim que funciona. Agora, tem uma coisa também, e um ouvinte perguntou aqui, enquanto a gente estava conversando, você estava dando essas explicações, porque diz que ele sempre vê o cão guia, né? Para aquelas pessoas, para pessoas cegas. Então, sempre vê a história do cão guia, vê até nos filmes, isso é muito reportado, né? Nos filmes, nas séries. E ele queria saber se, na prática, isso funciona. A gente já está ampliando a conversa aí um bocadinho, mas os Globo ouvintes são assim, viu? Funciona sim, mas não como um cão de terapia, ele é um cão de assistência. Né? Um cão de terapia, ele precisa estar num ambiente terapêutico e precisa da presença de um terapeuta, de um profissional da área de saúde para atuar. Sim. O cão guia, ele é um cão treinado também, mas ele é um cão de assistência para atender as necessidades específicas daquela pessoa, indivíduo, né? E não daquele paciente. Ah, entendi. Tudo entendido agora. Mas vamos continuar aqui falando. A partir de qual idade, hein? Porque a gente está falando de terapia assistida por animais para crianças com desenvolvimento atípico. Aí eu queria que você falasse, primeiro, o que se configura desenvolvimento atípico e a partir do momento, né, enfim, desse diagnóstico fechado de que esse desenvolvimento não é o desenvolvimento típico, quando pode começar a fazer? Certo. Vamos lá. Quando a gente pensa em desenvolvimento atípico, a gente abre o leque para qualquer tipo de transtorno de desenvolvimento. Tá. Né? Então, a gente percebe que uma criança, desde pequenininha, ela tem uns marcos de desenvolvimento e ela pode atingir, assim, claro que tem uma variação de tempo, né? Uma criança começou a sentar com 5 meses, outra com 6 meses. Isso não muda muito, né? É um marco mais específico, assim. Esses marcos de andar, engatear, sentar, engatear, levantar a cabeça, andar, começa a falar. Então, esses são os marcos que a gente precisa ficar sempre atento, prestando atenção. E, a criança já olha no olho desde pequenininho, faz vínculo enquanto amamenta. Isso também é um marco de desenvolvimento. Como a gente não tem, não existe uma forma de fazer isso, a não ser com análise, né, com, como é que eu posso dizer, com olho no olho mesmo. Então, o terapeuta não vai ter outro recurso que não seja analisar a situação específica, né? Ele precisa estar sempre muito atento e, na verdade, a família muito atenta para perceber que essa criança, ela pode não estar acompanhando esses marcos. E aí entra a função do neuropediatra, do pediatra que acompanha a criança para ser mais específico. Olha, mãe, tá demorando. Olha, mãe, tem alguma coisa de diferente aqui, né? E aí, a gente nunca espera fechar um diagnóstico, porque como a criança está em poda neural o tempo inteiro, né? Tem 3 podas importantes até os 2 anos, não dá pra gente fechar nenhum diagnóstico. Então, a gente, para trabalhar com intervenção precoce, a gente precisa começar a observar os fatores de risco, que são esses fatores que eu trouxe agora há pouco, né? A criança não olha, a criança tem atraso no desenvolvimento, não balbucia, ou não fala o esperado para aquela idade, ou para aquela quantidade, né, de meses que ela já tem. E aí, a gente pode começar a fazer intervenção terapêutica com essa criança. Vai para uma fono, vai para uma TO. E aí, se esses profissionais atuarem com intervenção assistida, a idade da criança não é um problema para poder utilizar o animal. A demanda da criança, se a criança gosta de animal, se a criança interage bem, se não é aversivo para ela, isso sim é um fator, não a idade da criança. Entendi. Agora vamos falar mais um pouquinho. Gente, a gente está conversando sobre terapia assistida por animais, ao que auxilia no processo terapêutico de crianças atípicas, agora durante a pandemia, né? Quer dizer, na vida e agora durante a pandemia também. E a gente está falando com Manuela Guimarães, que é psicóloga, para tratar desse assunto. Agora, Manuela, tem uma outra coisa que, como eu disse, né? A gente está falando desse período da pandemia que há restrição de contato, de acesso, distanciamento, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe.
Quais são as principais diferenças do período pandêmico para o período não pandêmico? Porque o contato com o animal permanece. Uhum. Então, como é que se dá? Você está perguntando como é que se dá o atendimento. Isso, agora, durante a pandemia, porque tem essa série de restrições, mas assim, com o animal, com pandemia ou sem pandemia, tem que ter contato. Isso. Então, assim, a gente tem uma prática de fazer os atendimentos aqui no Giramundo, normalmente da terapia assistida em grupo, Tá. né? Então, esse contato do cachorro com as crianças, ele passou a ser um contato individualizado. Não acontece em grupo, justamente porque são muitas mãozinhas, né, no mesmo cachorro. Além disso, a higiene do cachorro, ele acontece de uma sessão para outra. Então, a criança sai, a gente passa o lenço umedecido, o lenço no cachorro com álcool 70, limpa os coletes, os instrumentos de trabalho, para que a outra criança entre encontrando o cachorro disponível, como é que eu posso dizer, um cachorro limpo mesmo, né, que não possa oferecer riscos para ela com relação à contaminação. Além disso, né, todo o espaço também que a gente está é um espaço que a gente mantém uma distância entre um atendimento e outro, uma distância suficiente para que possa fazer a limpeza, a higienização do espaço, além de estarmos profissionais também todos equipados nesse momento. Então, com relação ao cachorro, ter um cuidado maior com essa higienização, estar sempre atento, evitar que a criança precise estar em contato direto mesmo, passando a mão o tempo inteiro no cachorro, mas que o trabalho possa ser feito no colete. O cachorro, ele usa um colete de trabalho, né? Então, o que a gente precisa colocar, às vezes, a gente coloca no colete os materiais todos, aí a criança precisa pegar de dentro do colete, colar na parede. Então, são coisas que a gente pode limpar com maior facilidade. Não é claro que a gente não vai impedir que a criança toque no cachorro, nem inferir nessa relação, mas a gente pode ir guiando de algum jeito e quando acontece esse contato, a gente sempre faz essa higienização que é extremamente necessária nesse período, né? Sim. E o custo disso, hein? Porque tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas os planos de saúde cobrem esse tipo de terapia? Dá para ter uma ideia? Eu sei que vocês profissionais não, até alguns conselhos proíbem, né, de falar de valores, mas, enfim, só pra gente imaginar, porque que a gente sabe que o trabalho é importante, a gente sabe, né, que a gente sabe que dá um ganho, um salto na vida dessas crianças também, mas é preciso imaginar quanto se investe. Certo. Assim, eu não trabalho com a ecoterapia, mas o que eu posso te dizer disso é que, normalmente, quando o plano de saúde cobre, ele cobre terapias relacionadas à ecoterapia. A terapia assistida por animais ainda não cobre. O que é que as pessoas fazem na maioria das vezes, que é o que a gente usa aqui? A gente faz uma terapia, a gente inclui o cachorro no processo de terapia do profissional de saúde que está fazendo, né? Então, ele aparece como um plus. A gente coloca, digamos, aqui na clínica eu trabalho com o Roger, que é o nosso plano de terapia, ele trabalha com as psicólogas da clínica. Então o plano de saúde vai cobrir a sessão de terapia, de psicoterapia, né? E aí a gente vai ter um plus que vai ser terapia assistida com animais. Mas entendi. já vai estar embutido no valor da nossa sessão de terapia, de psicologia, entendeu? Entendi agora, entendi. Se for fisioterapia em outro lugar, a mesma coisa, porque eles ainda não reembolsam ou quando reembolsam, né, não reembolsam pela terapia assistida e também não colocaram isso como uma categoria ainda. Entendi. Aqui tem mais coisa, deixa me ver que chegou aqui, o pessoal participando pelo 999476363. Rita, pergunta à doutora, por favor, se qualquer raça de cão está apta para fazer parte da terapia. Só complementando, Rita, aí falando da raça de cão, tem um outro ouvinte que está perguntando sobre o gato, se ele pode ser também apropriado para esse tipo de terapia. É Dinan Alves que pergunta. Tá, então vamos lá. O gato também pode ser utilizado, assim como o cachorro, né? Ele vai passar por um treinamento, mas inclusive quando Nise da Silveira trouxe para cá, para o Brasil, essa ideia, ela trouxe com cães e gatos, né? Só que, na verdade, eles eram animais de assistência, não eram de terapia. Mas sim, existe hoje a possibilidade de se treinar o gato para ele fazer esse treinamento também. Para ele fazer terapia, sem o menor problema. Só precisa passar pelo treinamento, ele e o tutor. E Com relação a raça de cachorro.
Pronto. Existem raças que elas são mais favoráveis para o desenvolvimento do trabalho. O que é favorável, Manu? São raças que gostam mais de criança, que são mais ativas, que têm um drive melhor, que quando você joga o brinquedo ela traz imediato. E não é pelo brinquedo, mas é pela capacidade de ir e voltar para o que a gente está pedindo, né? Então, assim, existem raças que são mais engajadas nesses aspectos. Mas isso não é o determinador de qual bicho pode ser, inclusive porque o cachorro ele precisa passar por uma seleção desde bebezinho, independente da raça, né? Porque eu posso ter vários labradores e ter um labrador, por exemplo, que é muito mais inquieto do que o outro. Posso ter um que tem uma hipersensibilidade auditiva, então quando escuta muito barulho ele fica mais agitado. Isso não vai ser bom para uma clínica com crianças atípicas, por exemplo, que podem gritar, que podem desregular, né? Então, a seleção do animal, a gente também passa por um treinamento para fazer essa seleção, e é desde que ele é pequenininho. Desde a hora que a gente olha ali, quando a gente vai fazer a escolha do cachorro, a gente precisa fazer alguns testes rápidos para poder ver a reação desse cachorro. E aí, ao longo do crescimento dele, a gente vai sempre fazendo alguns testes para ver, esse cachorro dá para ser treinado, está dentro dos meus objetivos, é isso que eu quero. Mas a raça não é um fator preponderante. Entendi. Mas como qualquer coisa que a gente olha, qualquer animal, a gente quer um cão de guarda. Então a gente vai lá olhar quais as características dessa raça. É importante para ver se está de acordo com o seu objetivo, né? Normalmente um cão de guarda não é um cão bom para fazer terapia assistida. Não, tô dizendo, não, normalmente não é. Não quer dizer que a gente nunca vai achar um cão de guarda bom, né? Normalmente é o cão de companhia, é um cão que é mais utilizado para esse fim. Sim, entendi tudo agora. Olha, enfim, as pessoas estão perguntando aqui, eu estava olhando o WhatsApp, as pessoas estão perguntando coisas que você já respondeu sobre o que seria, né, crianças atípicas, a respeito do desenvolvimento, muita gente querendo saber se o cão de casa, né, o cachorro de casa, pode ser utilizado. Pode? Pode. Levar o cachorro de casa? Se ele passar um treinamento. Como assim? A pessoa, enfim, tem uma criança propensa a ser a sua paciente. E aí a família tem um cachorro. Esse cachorro pode ser levado para terapia? Aí a gente já precisa avaliar qual é a finalidade desse cachorro indo para terapia. Porque assim, ele não vai ser um cão de terapia da clínica, ele não vai ser meu cão de terapia, eu não conheço esse cachorro. Isso. Né? Agora, assim, é lógico que na minha visão, se for importante para a criança vincular com o cachorro, se for importante para a criança ela se sentir mais segura com o cachorro, ela pode levar, mas aí é um outro contexto, não é um contexto de terapia assistida. Entendi. Agora, se ela quiser, por exemplo, treinar esse cachorro para ser um cão de terapia, aí a gente pode pensar em um outro processo de treinamento com esse cachorro. Ele é um cão de casa, está em casa, mas os pais desejam que ele se torne um cão de assistência, um cão de terapia. É possível? É possível, mas aí é um outro processo. Tá, entendi. Querida, olha, eu quero lhe agradecer pelos esclarecimentos, pela entrevista, acordar mais cedo ainda para dar entrevista pra gente. Muito obrigada, viu? Rita, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Já estamos começando o dia bem. Que massa, e parabéns pelo trabalho. Manda um beijo aí para todo mundo. Tá certo, um beijo, obrigada, viu? Bom dia! Podcasts Rádio Globo. Realização Grupo Lomes de Comunicação.